Torque, 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 vamos lá. Eu quero primeiro passar aqui para o quadro para mostrar. Eu tenho um eixo, isso aqui é a seção transversal do eixo. Eu tenho uma alavanca e aí eu tenho uma força que eu posso imprimir a essa alavanca em quilograma força, que é a unidade, podia ser em outra unidade também. Uma quilograma força, que ela é multiplicada pelo comprimento dessa alavanca em metro, para dar o resultado de quilograma força metro, que vai ser justamente a força, o momento, o torque, o momento desse eixo aqui, em função da força imprimida na extremidade da alavanca, vezes o comprimento da alavanca. Quanto maior a alavanca, mais eu vou estar potencializando, aumentando a força aqui, ou o torque, ou o momento. Da mesma forma, a gente vai ver lá na frente que eu tenho numa roda, na roda, eu tenho um torque. Aí agora é o contrário. Aí eu vou ter que dividir por esse raio. O torque vier daqui, eu vou dividir por esse raio em metro para saber qual será a minha força de tração no meu eixo de tração, né? Da minha composição, onde eu estiver trabalhando. Feito? Então vamos lá. Então, aqui está dizendo aqui já, o torque é a força vezes a distância, né? O torque, então, em quilograma força metro, acaba sendo quilograma força metro, é a força em quilograma força vezes o comprimento do braço da alavanca em metro. Opa, foi mal aqui. Vou voltar para lá que eu estava usando. Então, o torque na roda. Qual seria o torque na roda? O torque na roda seria o torque do motor na aceleração máxima do motor. Pensa na árvore de manivela lá, você já sabe disso. Você tem que saber disso. Então, o torque máximo do motor da árvore de manivela vezes a relação de redução da caixa de câmbio, porque eu posso mudar a marcha, né? Então, a relação de redução de uma engrenagem para outra, pensa na bicicleta, coroa e catraca, né? E a relação de redução no diferencial. Que essa relação aqui é o que faz equilibrar a força nas diferentes rodas. Vamos pensar, se eu tenho uma roda, estou fazendo uma curva para a direita ou para a esquerda, estou fazendo uma curva para a esquerda. E aí, se eu estou fazendo uma curva para a esquerda, a roda que está no centro da curva vai rodar menos do que a roda que está na parte externa da curva. Se eu não tivesse diferencial, ia haver uma torção do eixo e até o rompimento dele. Então, quem faz esse equilíbrio, que dá esse equilíbrio, é o diferencial. Tá beleza? Então, o torque no motor, a relação de conversão na caixa de câmbio, a relação na caixa de câmbio, a relação de redução no diferencial. E aí, como a gente não tem, não é só a energia do torque, né, que vai parar lá no eixo. Mesmo que esse sistema esteja super lubrificado, vai perder energia. Uma das formas de medição dessa energia perdida é o calor. Vai esquentar com certeza. E existe um número mágico, né? Uma taxa que se usa, né? Perda de 10%. Então, multiplica por 90% esse torque aqui. O torque máximo no motor, ampliado pela caixa de câmbio,
ampliado pelo diferencial, mas descontado a perda, que vamos dizer, é o padrão de 10%. Por isso a gente multiplica por 90% esse produto aqui. Para ter ideia, avaliar o torque na roda. Seria justamente aquele eixo que eu mostrei, que está ali bem abaixo, bem atrás de mim, quer dizer, o torque na roda. Esse torque na roda, ele tem que ser dividido pelo raio dinâmico, para ter a força na roda. Por que tem que ser dividido? A gente já falou isso, tá bem ali atrás de mim. É o contrário. Então, não é a alavanca movendo o eixo, é o eixo movendo a alavanca, vamos dizer assim, e no qual cada raio da roda, do pneu, é uma alavanca. Eu estou fazendo ao contrário, justamente porque eu estou fazendo ao contrário, eu tenho que dividir pelo raio. Mas aqui está falando de raio dinâmico. Por que raio dinâmico? Porque quando o raio de um pneu, se fosse um disco de ferro, de aço, seja lá o que for, inflexível, aí seria mesmo dividir pelo raio aqui. Dividiria pelo raio. Só que não é. Ar e borracha, não é? O pneu tem uma parte fora do aro que é ar e borracha. E aí quando um raio, a extremidade da alavanca, encosta no solo, ele vai sendo comprimido em função do peso incidente, né? Até chegar a um mínimo, então ele tem uma variação de comprimento. Aí depois ele começa também a ampliar a sua dimensão até soltar o solo. Então, entre ele começar a compressão e aí depois ele terminar a compressão, tem uma variação no raio. Por isso se chama raio dinâmico. E eu tenho que aprender a calculá-lo para poder saber qual é a força na roda. A nomenclatura mais utilizada para descrever, certamente você não prestou atenção nisso, mas a partir de agora você vai prestar atenção, eu aposto. Nessa nomenclatura que aparece, né, no perfil do pneu. L/P, R, A e C e V. L é a largura do pneu em milímetros. P é a porcentagem da altura ou do perfil, que é o que você quer, em relação à largura. Mas a largura está em milímetros. P é a porcentagem do perfil, aquela parte do pneu que é adicionada ao aro do pneu, vai me dar o raio do pneu, que é o que eu preciso para ter o raio, primeiro o raio, depois o raio dinâmico. R aqui só está dizendo que o pneu é radial. A fala do diâmetro do aro em polegada. Olha só, aqui fala largura, aqui fala porcentagem da altura em relação à largura. E aqui fala do diâmetro do aro. Só que aqui é em milímetros e aqui é em polegada. Esse aqui é o índice de carga, o quanto que o pneu aguenta de carga. Isso aqui é a velocidade máxima que o pneu suporta. Então, assim eu aprendo olhando lá. Olhe lá o teu pneu, ou um pneu qualquer. Você vai poder entender o que esses índices... entender não, interpretar. É divertido, é curioso. Então tá aí. Então tá aqui, ó, perfil. Então, se aquela nomenclatura fala da largura e da porcentagem do perfil ou da altura em relação à largura,
Então aqui seria mais ou menos o que seria esse? Esse aqui seria mais ou menos 10%, 20%, não, 10%, não, 20%, 25%. Seria L, que seria isso aqui, essa largura em milímetros. E P seria a porcentagem desse perfil em relação à largura, é só fazer a conta. Mas aí, lembrando, terei uma medida em milímetros e terei que transformar em metro. A outra é o aro, que é o diâmetro aqui, que está em polegada, de acordo com a nomenclatura. Eu vou ter que transformar para metro, né, cara? Uma polegada, 2,54 centímetros, né? Aí eu vou transformar para metro, e daí então dividindo por 100, né? E dividido por 2, porque eu quero só o raio. Eu quero o raio para somar o raio ao perfil do pneu. Aí eu vou ter o raio do pneu. E para ter... Ah, não, aqui rapidinho, só para falar do pneu diagonal. A fibra é diagonal e o pneu radial. Tem aquele R lá na nomenclatura, né? Então aqui é um pneu radial. O pneu radial é muito mais esperto, ele é muito mais resistente, é muito mais estável para piso sólido, né? Piso seguro, né? E o diagonal é utilizado e recomendável para piso completamente instável, ou seja, moto off-road. Então tá legal, então é melhor o pneu diagonal. Para todos os nossos veículos, seja carro pequeno, seja CVC, o pneu radial é o mais adequado. Aqui é o índice de carga, então olhar lá o que o pneu está dizendo para saber quanto é que ele aguenta. E aqui é a velocidade, olhar lá o que está dizendo lá, no V lá, e aplicar a tabela para saber a velocidade que o pneu foi dimensionado para. Um exemplo, então, esse exemplo aqui, ó, 315, quer dizer o quê? Que o pneu tem 315 milímetros de largura. E que o perfil, que é o que nos interessa, é 80% dos 315. Então eu teria que pegar assim, 80% de 315. Aí eu teria em milímetros o perfil do pneu. Dividiria por 1000 para saber em metro qual seria o perfil do pneu. Aqui está dizendo que o pneu é radial e aqui está dizendo assim que o pneu tem 22,5 polegadas. Então, multiplicando por 2,54, eu saberia quanto ele tem em centímetros. Dividindo por 100, eu saberia quanto tem em metro. Dividindo por 2, eu saberia quanto é que é o raio. E esse raio do aro, eu somaria o que eu calculei do perfil para ter o raio do pneu. Isso aqui, 82 e T, para usar na tabela lá, que a gente não vai tratar disso, é só você voltar lá e ver na tabela o que é. O índice de carga e a velocidade. Pois é, então, depois que eu tenho o raio do pneu, aí que eu vou ver assim, ó, eu tenho que olhar o P. Qual o P? Esse P aqui, ó, que é 80. Esse P aqui, ó, que é a proporção da altura em relação à largura, do perfil em relação à largura. Depois que eu tenho isso, esse P aqui que eu uso. Se esse P é maior que 70, no caso esse P aqui é 80, então com certeza é maior que 70. Então eu vejo lá que é 90% o raio dinâmico, é 90% do raio. E aqui eu vejo aqui nessa tabela, transforma uma distribuição dinâmica transforma uma distribuição contínua numa distribuição discreta. Infelizmente, eu poderia ter o modelo aqui, mas ainda é uma ressaca do tempo da tabela, né? Eu aplico esses valores aqui em função do P, né, no meu raio, no raio do pneu.
para eu saber o raio dinâmico. Lembra do raio dinâmico? Beleza. Esse aqui é uma outra nomenclatura, que essa aqui é toda em polegada. Aqui é a largura do pneu. Aqui é o diâmetro do aro. Tudo em polegada, já facilita bem. Aqui já diz que é radial, o pneu é radial. E aqui, mas qual é o P, a porcentagem? Vai ser 100% da largura. Se essa medida aqui da largura for múltipla de 0,25 polegada. Então, se for 0,25, 0,50 ou 0,75 ou 0, quer dizer então que a largura é igual à altura, é 100%. É 100% como está esclarecido aqui. Tá beleza? Tá, eu tenho uma força na roda. Agora eu já aprendi a calcular a força na roda, que foi aquilo ali que eu vi lá na frente, lá atrás, quer dizer, né? A força na roda, que é para movimentar no eixo de tração a composição veicular de carga, é o torque máximo do motor vezes o índice de correção, né, da caixa de câmbio, que é a relação de redução, vezes a relação de redução diferencial, descontando a perda em energia, né, do sistema, na maioria em função de energia térmica, né, dividido pelo raio dinâmico. Tá beleza? A gente já aprendeu a calcular o raio dinâmico. Beleza. Aí eu tenho aí uma outra força que é super importante, porque não adianta eu ter uma super força na roda. Por quê? Porque roda patina. Simples assim. Roda patina. Então eu dependo da força de aderência. A força de aderência limita a minha força na roda. Tá certo? E como é que eu calculo a força de aderência? É o peso incidente sobre o eixo de tração, não sobre todos os eixos, mas sobre o eixo de tração. Eu tenho que aplicar, então, o coeficiente de atrito estático, que é um coeficiente desenvolvido com base em um monte de experimentação, né? Que vai dizer assim, ó, quanto é que vai aderir? E aí a força de aderência vai depender do peso incidente sobre o eixo de tração, que no nosso caso, ou é 10 toneladas, 10 toneladas, que é o eixo simples com rodagem dupla, no caso de um caminhão toco, né? Ou 17 toneladas, que seria assim, numa carreta com o eixo duplo, né? Rodagem dupla, conjugada em tandem, então 17 toneladas. Então, sobre 17 sobre 10, eu aplicaria o coeficiente de atrito estático. E aqui tem a tabela. Novamente, eu preferiria, e você também, nessa altura dos acontecimentos, um modelo matemático, mas nós temos só uma tabela, transformando o que é dinâmico em estático. E aí, ó, pavimentado. Se for um pavimento, né, uma superfície pavimentada, rígido ou flexível, eu aplicaria então 60% ou 70% sobre o peso sobre o eixo de tração, então sobre os 17 mil. No revestimento primário estabilizado, a gente está falando aqui de cascalho ou brita, né? Compactado, né? E aí temos nossas duas realidades, não, nossas duas situações, que isso aqui a vida é assim mesmo. Arenoso, que não rola,
pode até rolar, mas não é para rolar, né? Porque floresta em cima de terreno arenoso sempre uma floresta muito pobre. É uma campina, né? Sempre uma floresta muito pobre. Tem muita bromélia, muita orquídea. É mais para passear, né? Para onde tem os banhos, né? Onde tem o aproveitamento lá da beira do rio, do Igarapé, né? Não é para, não tem floresta, é um solo arenoso, não tem, a floresta é sempre muito pobre, não vale, não é para outro uso, embora muita gente trate para exploração justamente de areia, tira a campina dali e explora a areia para vender, porque é areia pura. Nossa realidade, a realidade mesmo, seja em floresta plantada no centro-sul do país, seja floresta natural no norte do país, a nossa realidade é essa aqui, argiloso, só argiloso. Pode ser seco, pode ser úmido. No caso de floresta plantada, a gente tem que trabalhar com argiloso úmido. Por quê? Porque a gente nunca vai trabalhar só com seco. No caso de floresta natural, não. A gente vai trabalhar com seco, então a gente pode utilizar esse índice aqui sobre o peso incidente. Ou seja, esses índices aqui vão incidir sobre o peso incidente. Ou seja, vão diminuir a força de aderência. Sabe como? Quanto menor o índice, menor será a força de aderência, que é a força que eu vou ter que levar em consideração. A força disponível, a força disponível na roda será limitada pela força de aderência. E aqui a gente está vendo então o gradiente negativo, né, do coeficiente de atrito sobre o peso incidente no eixo de tração. Então aqui, só para esclarecer, que aqui estava falando assim, cara, de pavimento rígido ou flexível, que é só essa linha aqui. Então, rígido é se eu estiver pavimentando com cimento, né? Cimento Portland, né? Semi-rígido é camada asfáltica, né? Como está escrito aqui, né? Com base estabilizada quimicamente, né? Então eu uso para estabilizar. Né? E flexível quando eu uso borracha. Quando eu borracho, né? Uma camada asfáltica com base com brita no solo. Né? Então essas três variações aqui que tá falando aqui, ó, pavimentado, rígido e flexível. Não é na nossa realidade, não é. Poderia ser, por quê? Vamos dar um tempinho aqui rapidinho. Porque o custo de implantação de como a gente já viu lá antes, ferrovia, hidrovia, seja lá o que for, ele tende a zero se você vai usar ela indefinidamente, porque você teria que dividir esse custo de implantação pela vida útil. Como a vida útil é infinita, então ele tende a zero. Então é mais importante o custo de manutenção, que esse sim, o custo de manutenção é o que tem que ser imposto ao custo do transporte de carga por unidade, né? A cada volume transportado, a cada unidade transportada. Então, o custo de implantação ele tem que ser avaliado mais sob o ponto de vista assim, cara, da capacidade de investimento. Porque se eu tenho uma capacidade de investimento e eu quero uma capacidade de investimento alta, eu posso colocar, por exemplo, o custo entre a estrada, a rodovia, a saída, a hidrovia e a sede da melhor qualidade possível. E mais, quanto mais eu gasto na implantação, menos eu gasto na manutenção. Então é uma coisa que eu tenho que levar em consideração no planejamento, na construção da via. Já a estrada temporária, no caso de floresta natural, ela é construída e depois desconstruída, como a gente vai ver.
para evitar invasão, não importa. Ela é desconstruída, então não. Desculpe, eu tenho que gastar o mínimo possível, jamais eu ia pensar em fazer alguma coisa desse tipo aqui. Nem mesmo esse aqui eu até posso fazer, estabilizar uma determinada rampa para poder, numa decisão estratégica, eu posso até optar por isso. Mas arenoso eu raramente eu lido com isso, talvez para atravessar o Igarapé, né, fazer uma ponte, atravessar o Igarapé. E a minha realidade é toda essa. E a minha realidade que eu deveria utilizar para o cálculo da força de aderência seria argiloso úmido, no caso de floresta plantada, para eucalipto, né, para celulose, que eu vou ter que explorar o ano inteiro, todo ano. Então, a estrada tem que funcionar no úmido. E no caso de floresta natural, eu posso pensar em trabalhar com argiloso seco. O que isso vai interferir? Porque essa taxa aqui vai diminuir a minha força de aderência. E essa força de aderência que é a força para subir a composição veicular de carga, para subir a pirambeira, para subir a rampa. Isso vai fazer diferença quando eu estiver desenhando a minha estrada. Vamos ver lá na estrada. Então, então eu tenho a força disponível na roda, mas essa força disponível na roda ela é limitada pela força de aderência. A força de aderência, a força que tem a ver com peso incidente sobre o eixo de tração e o solo que eu estou trabalhando. Tá beleza? Beleza. Agora, a força é contrária ao movimento. Tem a resistência ao rolamento. Se você pegar uma bicicleta, por exemplo, pneu fino, pneu largo, pneu vazio, pneu cheio, você vai ver claramente a resistência ao rolamento que o piso vai imprimir sobre o movimento. E a resistência ao rolamento é calculada pelo peso bruto total. Lembra que é só do cavalo mecânico com carga? Ou peso bruto total combinado, que é de toda a composição veicular de carga. Que é isso aqui que a gente trabalha. A gente não vai fazer nenhuma estrada pensando no peso bruto total. Sempre a gente vai trabalhar com peso bruto total combinado, que é o peso de toda a composição veicular de carga, vezes o coeficiente de resistência ao rolamento, que está aqui, ó. Pavimento, de acordo com o pavimento, com as suas variações, rígido, flexível, estabilizado granulometricamente, que a gente está falando assim, do cascalho lá, né? Também com as suas variações, e sem revestimento, que isso aqui é o pau que rola. Isso aqui é o pau que rola, é assim que rola. Então, argiloso seco, argiloso úmido, arenoso seco, e esses dois aqui são os paus que rolam. No caso, úmido, para floresta plantada, porque para eucalipto, que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias por ano. E para floresta natural, que teoricamente tem que ser trabalhado só na época da seca. Situações acontecem para exploração que legalmente em todos os estados e no governo federal é limitada à época da seca, quando o solo está mais com déficit hídrico, mais resistente à compactação. Mas situações acontecem de a exploração acontecer num solo com úmido, fora da época do déficit hídrico. Se você me perguntar isso, eu te esclareço na aula síncrona, tá beleza? Se não, então é isso aqui, a nossa realidade é essa aqui, a vida como ela rola por aqui. E para estrada em geral,
para a estrada principal, ou estrada permanente, ou estrada de acesso, aí essa aqui é a realidade. De qualquer forma, esse coeficiente, né, de resistência, né, ao rolamento em quilo por tonelada. Então, 8 quilos por tonelada, 9, 10, 13, 15, 25, então, quilos por tonelada. Quilos por tonelada. Tá? Qual tonelada? Que a gente já viu aqui, ó. A tonelada do peso bruto total combinado. Tá beleza? Então, é uma força resistente ao movimento, de resistência ao movimento. A outra força de resistência ao movimento é a resistência de rampa, que é justamente o peso bruto total combinado vezes a rampa. Quanto maior a rampa, maior vai ser a incidência sobre o peso bruto total combinado, então maior vai ser a resistência de rampa. Peso bruto total combinado vezes 0%, vezes 10%. Então, espécie incrível, é o grade, diretamente o grade. 30%, 40%, 50%, 60%, 70% do peso bruto total combinado. Vai ser a resistência de rampa. 10% do peso, 20% do peso, 30% do peso, quanto maior for o grade. Quanto maior for o grade, maior vai ser a taxa em cima sobre o peso bruto total combinado. Tá beleza? Então, para eu ter movimento, eu tenho que ter a força na roda, que a gente calculou lá no começo lá. Ou a força de aderência, e a força de aderência que a gente viu lá, como é que é o atrito do peso incidente sobre o eixo de tração sobre o solo, né? Aí vai variar no solo, né? Então isso aqui, em geral, sempre é menor do que a força na roda, na subida da rampa, né? Aí eu tenho que ver se é argiloso seco, argiloso úmido. Vai lá na tabela lá para vocês verem melhor, né? De qualquer jeito, isso aqui, que em geral é isso aqui, que é a FAD, a força de aderência, tem que ser maior ou igual ao rolamento, a resistência ao rolamento, né? E a resistência de rampa. Tá certo? Então, mas acontece o seguinte, que a resistência de rampa e a resistência ao rolamento, elas se somam. Porque a força na roda, que a gente já aprendeu a calcular, limitada pela força de aderência, ou seja, a força de aderência que vai mandar mesmo, na verdade, na prática, na vida como é que é, a força de aderência que vai mandar, né, para subir a pirambeira, né, que é solo úmido, né, solo seco, é sempre argiloso úmido, ou argiloso seco, tem que ser maior ou igual à soma dessas duas, porque essas duas se somam. Essas aqui, a força de aderência limita a força na roda, mas essas duas aqui se somam, a resistência ao rolamento e a resistência de rampa. Ah, beleza, então, pô, isso aqui agora eu já posso ver que tem uma coerência. Não é? Então, como é que eu calculo a rampa que a minha composição veicular de carga é capaz de subir? Porque eu que vou calcular, eu que vou desenhar a minha estrada. Eu que vou desenhar a minha estrada. Então, se eu for desenhar a minha estrada, eu vou definir qual é o gradiente, né, cara? Qual é a rampa, né? Qual é a declividade que a minha estrada vai ter. Eu que vou desenhar. Mas então, eu já sei que a força na roda, mas aí não vai rolar, porque a força de aderência é sempre menor que a força na roda, então vai ser bem a força de aderência. Tem que ser maior, igual, ou pelo menos igual, para evitar problema de que ele passa para lá, passa para cá, então vamos deixar igual. A resistência ao rolamento mais a resistência de rampa. Lembra como é que é a resistência ao rolamento?
é o peso bruto total combinado vezes o coeficiente de resistência ao rolamento. Desculpa, é o coeficiente de atrito estático. Então, a resistência ao rolamento, volta lá nos slides. No slide, é o peso bruto total combinado vezes o coeficiente de atrito estático, que vai reduzir, né? E aqui também a mesma coisa, a resistência de rampa é o peso bruto total combinado vezes o grade, a declividade. E nesse grade aqui que eu quero. É esse grade que eu quero. Então, como é que eu quero, como é que eu faço então, tendo essa, no caso aqui, uma inequação, mas eu posso botar igual aqui ser uma equação. Como é que eu obtenho então qual é a rampa máxima que a minha composição veicular de carga, considerando a força de aderência ou a força na roda, mas é a força de aderência que vai rolar. Primeira coisa seria fatorar, porque se resistência ao rolamento é peso bruto total combinado vezes o coeficiente de resistência ao rolamento, o coeficiente de atrito estático, mais a resistência de rampa, seria o peso bruto total combinado vezes a declividade, eu posso botar então fatorar, botar em evidência o peso bruto total combinado, que multiplicaria o coeficiente de resistência ao rolamento mais a declividade. Aí esse peso bruto total combinado passaria para o outro lado, nessa igualdade, numa igualdade, como denominador. E aí ficaria desse lado aqui só o atrito estático, né? o coeficiente de atrito estático, mais a declividade. Então, o coeficiente de atrito estático passaria para o lado de lá já negativo. Tá aqui positivo, passaria do lado de negativo. Aí eu teria um X%, só teria um X% aqui, que um X%, se eu quisesse pegar só o X, botaria o 100 para lá, multiplicaria todo o lado de lá por 100, e eu teria isso, ó. Força na roda limitada pela força de aderência. Aí é o 100 sobre 1000, né? Então ficaria só 10 vezes o peso bruto total, o peso bruto total combinado. A gente está falando de peso bruto total combinado. O peso bruto total não nos interessa. Menos o coeficiente de rolamento, né? Ou de atrito estático, né, cara? Dividido por 10 por causa do 100 multiplicando para cá. Porque uma coisa estava... Isso aqui estava em quilograma e isso aqui está em tonelada. Então tem que dividir por 1000, multiplicado por 100 e acaba multiplicando por 10, todos os dois. Beleza? Faça esse exercício. Se você tente primeiro. Se você não conseguir, pede arrego. Professor, arrego. Peço arrego. Não consegui. Isso aqui é só somar e dividir, multiplicar e subtrair. Tente. Se você não conseguir, me pede, professor, deduz isso aqui para mim, por favor. Tá, beleza? Esse é a mesma coisa do que esse aqui também. Aí, da mesma relação aqui, ó. A força na roda ou a força da aderência, a força na roda limitada pela força de aderência, tem que ser maior ou igual à resistência ao rolamento ou a resistência de rampa, mais a resistência de rampa para ter o movimento. Sacou? Então, a mesma relação que eu calculo aqui para saber a rampa que eu vou usar lá na estrada, que é o nosso próximo assunto, também é calcular a minha capacidade máxima de tração. É a mesma coisa, só que aí a capacidade máxima de tração, você vai só substituir o peso bruto total combinado. O peso bruto total combinado, você substitui por capacidade máxima de tração aqui nessa inequação aqui. Tá valendo? Se esforça. Se esforça, peão. Se esforça. Se esforça, engenheiro. Deixe florescer, pô. O engenheiro, cara. Deixe florescer o engenheiro.
pega o papel, pega a conta, para fazer isso. E depois chegar nisso e chegar nisso. Aí a gente está começando a conversar sério, tá beleza? Se não conseguir, pede arrego. Eu prefiro, eu até sugiro que você peça arrego para os seus amigos, seus colegas de profissão, de futura profissão, seus futuros colegas de futura profissão, antes de pedir arrego para mim. Mas se você pedir arrego para mim, eu vou te fazer, tá beleza? Aqui é o print screen da página do DNR, né? Não, desculpa, do Detran, para você obter aquela autorização especial de transporte. Tá valendo? Aqui que você vai obtê-la. É muito fácil de tu solicitar. Depois, tudo dando certo, aguardar. Mas já sabendo, agora você já sabe por que a lei limita. Porque tem a ver com o projeto que a estrada foi desenhada. Às vezes não dá nem de cara. Às vezes até dá, mas aí tem que ter batedor na frente, batedor atrás, tipo aquele transporte de peça para hidrelétrica, aquelas peças monstruosas, né? Aí é o jeito. Aí tem que distribuir bem, aí quando a gente vê, né, aquelas minhocas, aquelas lagartixas, né, cheia de eixo para distribuir o máximo possível o peso, né? E batedor na frente, batedor atrás. Mas não é a nossa realidade. Aqui é o que você vai entrar para obter autorização especial de transporte. Se a sua composição veicular de carga fugir de alguma daquelas alternativas, de algum daqueles limites, extrapolar algum daqueles limites que a gente tratou na primeira parte dessa nossa conversa. Falou? Grande abraço, cara. Até a próxima. A próxima começamos em estrada, então.